O quarto dia de Copa do Mundo foi para conta do Domingão de Futebol e aqui a gente vai falar sobre a vitória da Alemanha, da Costa do Marfim, da Suécia e o empate entre Holanda e Japão. Vamos analisar esses jogos e vamos tentar já começar a entender esses possíveis adversários do Brasil na segunda fase. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo que já está rolando, a gente está curtindo demais. Peço o seu like, peço a sua inscrição para a gente aumentar aqui a nossa comunidade de amigos e também que você assista o vídeo e deixe a sua opinião sobre as partidas deste domingo. Vamos começar então com o 7-1, né? E é poético, né, que a Alemanha tenha passado o Brasil, pelo menos momentaneamente, em número de gols marcados na história das Copas do Mundo, justamente com o emblemático placar de 7-1, né? Foi no 7º gol do Havertz que a Alemanha ultrapassou e a Alemanha precisava disso, né? De uma boa estreia já praticamente garantida na próxima fase para exorcizar aí o fantasma das duas Copas anteriores. E assim é muito bom você poder estrear contra uma seleção mais fraca, né? Pensem comigo, se a estreia do Brasil fosse contra o Haiti, claro que a gente não sabe como é que vai ser Brasil e Haiti, se o Haiti vai pôr algumas dificuldades, se o Brasil vai acabar sofrendo nesse jogo, mas a tendência é sempre o Brasil ganhar de uma seleção como essa. Se a estreia do Brasil fosse contra o Haiti, o clima estaria muito melhor, a confiança estaria maior, né? Teria sido uma vitória provavelmente e tal. E é isso que acontece com a Alemanha. Para a Alemanha, como a Alemanha chega nas últimas Copas, com a desconfiança que ela chega para essa Copa, foi muito bom estrear contra um adversário bem mais acessível. Se a estreia fosse contra Equador ou contra a Costa do Marfim, a Alemanha poderia ter empatado ou perdido nessa estreia, e aí agora já estaria num clima ruim, como a seleção brasileira. Coisas que o sorteio vai proporcionando, né? A Alemanha começa muito bem o jogo, o esquema tático está muito bem definido, né? O Kimmich armando o jogo pela lateral, que limita muito a criação de jogadas da Alemanha, mas é a escolha que o Nagelsmann fez. O Nathaniel Brown, garoto, ganhando a posição do Raum, que é muito interessante, né? Porque o Raum chega como titular para a Copa do Mundo e o Brown ganha nos treinos essa posição, né? Já foi no último amistoso titular e agora foi de novo, vamos ver na sequência da Copa, né? O Imecha ganha essa posição vaga no meio, é o jogador de mais controle passador, né? E também é um cara que tem atleticismo para pisar na área, tanto que fez gol. E então ele deve ser esse parceiro do Pavlovic, né? E aí o ataque é o ataque de sempre, né? A ver essa questão do Sané, que jogou muito mal, né? O Sané perdeu muitas oportunidades, matou alguns ataques. Só que a questão é, a Alemanha não tem profundidade de banco. A profundidade de banco da Alemanha é muito pequena, ainda mais com os cortes do Gnabry e do Lennart Kohl. Então, o que a Alemanha vai fazer? Vai ter que ir com o Sané mesmo. O Lewin é um jogador que ainda eu acho cru para ser titular da Alemanha na Copa. Então, acho que a Alemanha vai ter que ir com o Sané mesmo. Uma opção que pode acontecer, que o Nagelsmann usou em alguns amistosos, se ele não quiser contar com o Sané titular, é colocar o Kai Havertz na ponta direita, que é uma função que ele faz, porque o Havertz joga em todas as funções aí desse quadrado da frente, aí, desse quarteto da frente, melhor dizendo. O Havertz joga em qualquer uma dessas posições. Você pode colocar o Havertz ali aberto pela direita, você perde um pouco de largura de campo, né? Você ganha mais incisão por dentro, e aí você pode colocar um Voltemade, um 9 mais fixo, ou você pode até colocar um Davi, você pode fazer essa mudança. Enfim, mas o Sané destoou com a partida ruim que fez do restante dos outros jogadores do vídeo, eu também não gostei tanto, né? A Alemanha teve um momento ruim no jogo, que foi o momento do empate de Curaçao, em momentos que Curaçao conseguiu chegar na transição, né? Ali foi uma desligada a Alemanha no jogo, e esse tipo de coisa, se acontecer contra a seleção mais forte, pode não dar para se recuperar.
Mas é o que a gente falou no vídeo de Curaçao, né? É uma seleção que não tem esse nível de enfrentamento para aguentar uma Alemanha, e conforme o jogo vai passando, a perna vai acabando, né? A questão física sempre é um problema, e a Alemanha acabou ganhando esse jogo com tranquilidade, mas valeu para Curaçao, né? Você fazer o primeiro gol em Copas contra a Alemanha é uma coisa para contar para sempre. Você por ali por uns 10 minutos equilibrou o jogo. O Obispo acabou ficando com uma nota muito baixa, mas ele teve um começo de jogo muito bom, né? E Curaçao mostrou aí seu valor, conseguindo competir com os alemães. Agora a Alemanha, um empatezinho, ela já está dentro, e ela vai buscar a primeira colocação desse grupo. Vamos falar do outro jogo desta chave, então, entre Costa do Marfim e Equador. Um jogaço, né? Na minha opinião, foi o melhor jogo da Copa até aqui, apesar de ter sido só 1-0. Eu falava que esse jogo tinha cheiro de 0-0, né? E o cheiro de 0-0 foi até os 41 do segundo tempo, quando a Costa do Marfim fez o gol. Só que, assim, não foi um jogo travado, foi um jogo com muito mais chances, mais abertos do que eu esperava. E ambas as seleções acabaram perdendo muitas chances de gol. O Equador tem esse problema, né? É uma defesa muito forte, é um time que pressiona muito bem, tem um sistema muito bom para recuperar a bola, tem muita qualidade para chegar no ataque, mas faltam para o Equador jogadores que concluem melhor, que finalizam melhor, né? Você pega um ataque que tem um Plata, o Plata é um leão ali para pressionar, para atrapalhar ali a posse de bola adversária, para causar recuperação de bola, né? O Ieboá, um jogador muito intenso, o Minda, o Vite jogando muito bem, dando muito volume, com posse, mas falta jogador para fazer gol, né? Esses caras chegam na cara do gol e perdem. O Ener Valencia perdeu um gol que é inacreditável, né? Então poderia ter dado essa vitória para o Equador. Por outro lado, a gente tem uma estratégia do Emerson Faé que é muito interessante, né? Ele usou a mesma formação e o mesmo time do amistoso contra a França, que a Costa do Marfim ganhou o jogo no final, né? De virada. A França tirou reserva, tirou titulares, está tudo bem. Mas aqui o que a gente tem que se concentrar é na Costa do Marfim. Ele colocou esse time com 2 linhas de 4, fazendo a dobra do PP e do Diomandé, para deixar o Diomandé em situações de 1 contra 1 em liberdade, né? E o Arri como esse cara mais finalizador ali na frente. Deixando o Amad Diallo, que junto do Diomandé é o grande nome dessa seleção, no banco, né? E aí a Costa do Marfim, ela no segundo tempo, ela tem a entrada do Amad Diallo, assim como foi no jogo contra a França. Isso dá uma vantagem física muito grande. Primeiro que você troca o Diomandé de lado, o Diomandé está incomodando de um lado, vai lá incomodar o lateral do outro lado, você causa um desconforto no time adversário. E o outro ponto é que o Diallo entra com muito gás num segundo tempo contra uma defesa mais cansada, contra um Hincapié e um Pátio mais cansados, né? O resultado disso foi o gol. O Amad Diallo teve a chance mano a mano, e ao contrário dos seus companheiros, ao contrário dos outros jogadores do Equador que perderam gols ao longo do jogo, o Amad Diallo foi aí certeiro, né? E uma arrancada espetacular do Singo. Então, assim, a Costa do Marfim, eu acho que ela ganha esse jogo por ter jogadores um pouquinho melhores na capacidade de resolver o jogo, né? Porque foi um jogo muito parelho. O Equador é uma seleção muito bem treinada, eu acho que o Equador vai se classificar, vai enfrentar Curaçao agora, tem que ganhar de Curaçao, e aí tentar fazer um ponto contra a Alemanha para não correr risco, né? Porque com 3 pontos dá para entrar, mas é aquela coisa. É perigoso. Então acabou saindo ruim para o Equador, mas eu acho que o Equador tem capacidade de ganhar de Curaçao, de empatar com a Alemanha e seguir na Copa do Mundo. A Costa do Marfim agora, ela vai enfrentar a Alemanha e assim, cara, ela vai dar uma canseira. Imagina o Diomandé correndo para cima do Kimmich, vai dar um trabalho danado. Então, assim, a Costa do Marfim tem condição agora de competir por esse primeiro lugar do grupo, até porque a classificação já está praticamente assegurada. Vamos para Holanda e Japão, um jogaço, né? A gente viu aí
duas seleções se defendendo com linha de 5, o Japão com uma linha de 5 de fato, né, com os 3 zagueiros, e aí o Doan e o Nakamura se recompondo quando o time estava em linha mais baixa, e a Holanda fazendo aí um 4-3-3 falso, né, porque o De Jong virava zagueiro e ficava uma linha de 5 quando o time estava sem bola, e quando o time estava com bola, o De Jong se adiantava. Eu acho que a Holanda levou vantagem em alguns pontos, né? E os jogadores do Liverpool acabaram decidindo aí em vários momentos a favor da Holanda. O Gravenberch jogando como segundo volante, né? Um jogador de muita qualidade, e ele conseguiu ter espaço, o Japão não conseguiu anular ele, e ele fez aí as assistências dos 2 gols e desfilou em campo, né? Toda vez que ele tinha liberdade, ele conseguia criar situações de perigo. O Gakpo, pelo lado esquerdo, ele levou muita vantagem sobre o Doan, e esse é um ponto para o Japão trabalhar, né? Principalmente se o Japão enfrentar o Brasil no primeiro mata-mata, se acontecer esse confronto, o Japão precisa entender que essa marcação pelo lado direito precisa melhorar, porque o Gakpo teve muita vantagem sobre o Doan, e quando o Japão enfrenta pontas esquerdas de qualidade, isso pode ser um problema, precisa ajustar. Não é que o Doan é mal defensivamente, é que o sistema ali não estava bem ajustado, a cobertura não estava legal, e o Japão precisa resolver isso, né? A Holanda com posse teve um bom domínio, mas o Japão também teve os seus momentos de posse, só que o Japão não conseguiu fazer o que é mais forte, né? O Japão não conseguiu colocar situações de Kubo e Doan dobrando pelo lado direito. E isso se dá muito pela qualidade dos jogadores da Holanda que estão por ali, né? O Van de Ven é um zagueiro muito rápido, o Reinders é um jogador de muita qualidade, de muita força física, o Gakpo também ajuda bem na marcação. Então o Japão não conseguiu em nenhum momento criar as dobras e os movimentos pelo lado direito que geram as suas maiorias de gols, tanto que pelo lado esquerdo acabou atacando mais. Isso melhorou com a entrada do Ito. Quando o Junya Ito entra no segundo tempo, o Japão começa a ser mais incisivo pela direita, mas aí já não tinha mais Kubo, já não tinha mais Doan, e aí a coisa já não fluiu tanto, né? O Japão conseguiu empatar o jogo no final, uma bola parada, o Moriyasu mais uma vez corajoso nas mudanças, o Ogawa que ele colocou faz o gol, e essa resiliência do Japão se diz muito sobre tudo que a gente vai acompanhando ao longo do ciclo, né? E tudo que o Moriyasu fala sobre a mentalidade vencedora. Que o Japão antes entrava deslumbrado de jogar contra grandes seleções. Hoje o Japão entra olhando no olho, e ele tem a mentalidade de que não desiste. Quando o Japão vira um 0-2 para 3-2 contra o Brasil, é porque a mentalidade é vencedora. Quando o Japão vira contra a Alemanha na Copa de 2022, perdendo de 1-0 e sendo completamente dominado, é porque o Japão não desiste. E mais uma vez, o Japão foi inferior nesse jogo, né? Não conseguiu fazer uma grande atuação como fez em outros duelos contra as seleções europeias, teve muitas dificuldades para defender a Holanda. O Suzuki saiu aí como um grande destaque do jogo, mas na resiliência o Japão arrancou um ponto que pode ser crucial aí nessa classificação. E assim, eu acho que a Holanda mostrou força, né? E o Memphis não tem condição, né? É o que a gente fala desses jogadores que não estão jogando bem, que não estão em nível físico de alto nível para a Copa do Mundo, né? A situação que a gente fala do Neymar aqui. Vocês viram o Memphis nesse jogo? Ele entrou e parecia que ele estava 3 rotações abaixo dos outros. Os caras do Japão não deixavam ele pegar na bola. Velocidade de raciocínio, de corpo, não, entendeu? O Memphis está lá pelo peso, pela história, pelo que ele representa, pela liderança, mas o Malen hoje é um jogador muito melhor que ele para ser titular, né? E você tem o Brobbey também, que pode jogar nessa função. Eu acho que ele levou o Memphis e o Weghorst, né? Gastou muitas vagas para essa posição de ataque. Bom, vamos para o último jogo, então. Uma agradabilíssima surpresa da nossa querida Suécia, né, que goleia por 5-1 a Tunísia. Mas aqui tem
tudo é mérito da Tunísia, né? Cara, eu não entendi o time que foi escalado. Muitos jogadores aí que não estavam aí no time titular ideal, né? E ele escalou um time muito estranho. E escalou um time sem nenhum atacante de ofício. Dois meio-campistas ali lá na frente, sem poder de fogo, e assim, você pegar o que estava de titular aí de fato era o Valeri, os três meio-campistas, e aí o Saad, que é um jogador que é titular muitas vezes, mas enfim, esquisita demais a escalação da Tunísia, né? Não entendi deixar o Kelly Ayari fora, por exemplo. Alguns jogadores aí que eu não entendi a escalação, mas enfim, pior do que isso foi o Lamouchi ter colocado uma postura no time muito ofensiva, porque qual que era o trunfo da Tunísia nesse jogo? A Tunísia tinha que se fechar, fazer bem as linhas, tirar o espaço, dar a bola para a Suécia, limitar o espaço para correr do Isaac e do Gyökeres e buscar ganhar o jogo em situações de contra-ataque. Essa era a leitura desse jogo. Mas desde o começo a Tunísia deu campo para a Suécia. E a única coisa que você não pode fazer contra a Suécia, de Gyökeres e Isaac, é dar campo para eles correrem. Aí logo no começo do jogo, a Tunísia estava no ataque, veio um lançamento em velocidade, o Gyökeres disputou, e aí na sobra o Ayari fez 1-0. E aí daí para frente, muitos contra-ataques. E aí veio o contra-ataque do Isaac, do segundo gol. Esses caras como Gyökeres e Isaac, se você dá espaço para eles correrem em campo, eles vão te trucidar, porque eles são jogadores de arranque, eles são muito bons nisso. Aí a Tunísia caiu na teia da aranha e já era, e a Suécia passeou. E é uma doideira isso, né? Uma seleção que fez uma péssima eliminatória, né? E não ganhou nenhum jogo na eliminatória. Aí o Graham Potter assume, vem nos trancos e barrancos, vem com aquele gol Corinthians 77 ali contra a Polônia, né? E agora chega na Copa sobrando. A Suécia já está praticamente classificada. Também é um possível adversário do Brasil, né? Também pode ficar em primeiro, segundo aí agora. A Suécia é líder do grupo, então ela controla o próprio destino. Se ela conseguir ganhar da Holanda, ela vai ser primeira do grupo, provavelmente. Com boa chance para isso. Então, assim, a Suécia agora está num ótimo caminho. E eu acho que, assim, os três confrontos seriam perigosos para o Brasil, né? Se a gente for avaliar, fazendo já um exercício de imaginação, imaginando que o Brasil vai ficar em primeiro ou segundo, eu acho que o Japão seria o melhor confronto dos três, pelo encaixe. Se a gente for pensar assim, o Japão é uma seleção que tem mais dificuldades para marcar bola aérea, tem essa coisa aí de proteger as pontas, enfim, eu acho que o Brasil teria um encaixe melhor, apesar que também seria um jogo muito difícil, tá? A Suécia seria um encaixe complicado, porque eu acho que o Brasil tá tomando muito gol de contra-ataque. Imagina se a gente viu o gol que o Brasil tomou contra o Marrocos, o gol que o Brasil tomou contra a França. Imagina aquela jogada de sábado do gol do Marrocos com o Gyökeres. O Brasil teria muitos problemas com a Suécia também, mas o pior encaixe, na minha opinião, é a Holanda. Porque pensa comigo, a Holanda ela tem uma zaga rápida, o que dificulta as transições do Brasil, porque Van Dijk, Van de Ven, esses caras são muito rápidos, Van Dijk, esses caras são rápidos para recomposição, para correr para trás. Você tem ponta que agride e o Brasil tem problemas nas laterais, então teria que enfrentar um Danilo, um veterano, teria que enfrentar um Gakpo, o Douglas Santos tem que enfrentar o Summerville, um Dumfries chegando na surpresa. E a Holanda, ela tem um meio campo que domina muito o jogo, né, com Gravenberch, com Reinders, com De Jong. Então a Holanda é forte em pontos fracos do Brasil. Então acho que assim, a gente projetando a Copa a partir de agora, eu acho que o Brasil tem que fazer de tudo para não cruzar com a Holanda, porque eu acho um confronto
pesado. Assim, eu sempre achei equilibrado, mas olhando os defeitos do Brasil atual e olhando o que a Holanda apresenta, eu acho que seria terrível para o Brasil e teria risco da nossa Copa acabar mais cedo, certo, gente? Quero saber a opinião de vocês. Qual dos 3 adversários vocês acham que seriam pior para o Brasil? Aí eu já estou excluindo um pouco a Tunísia, sinceramente, a Tunísia caiu no meu conceito. Foi a minha grande decepção dessa primeira rodada até aqui ao lado do Paraguai. Certo, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.